Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. Pois é, sou eu, quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, chegamos no Arena CBN desta tarde de quinta-feira, para você que chega com a gente. Rapaz, falar um negócio para vocês, o Arena tá tão chique que tá patrocinado agora, você tá pensando o quê? Você ouviu aí, né? Oferecimento? Brinca, padre. Tá pensando o quê, hein? O Arena agora tá patrocinado, vai dar para aumentar 50 para cada um. Aê! Tá bom demais. Boa tarde para você, Cabelo, tudo bem? Boa tarde, Eliel, Lupe. Senti a ausência de Vossa Senhoria na transmissão ontem. Opa, Fabião Chaib, onde estiver. Fabião não vem hoje. Então, onde estiver, um abraço para ele. Mas eu tô preocupado, Eliel. Você tá preocupado? Eu tô. Posso rapidamente dizer por quê? Claro, fica à vontade. Do Arena. Por quê? Primeira coisa, Carlão, tu está bem de saúde? Graças a Deus. Você tá pronto para apresentar o programa amanhã? O Arena? Vai, pode vir. Porque eu tenho em mãos aqui, primeira mão, uma lista do futebol de hoje. Ah, consta não. Com a camisa 22, Eliel Almeida. Com a camisa 12, Antônio Lupe. Eu vou limitar. Vou ficar por aqui. Mas como você recebeu essa lista aí? Contato é tudo. Mas assim. Quem tem amigo tem tudo, né? Dizer que, né, Carlão, eu não sei se essa galera tem aquela intimidade. Não, mas deixa eu ver. Deixa eu ver esse nome aí. Faça a escalação. Ou será que tem um gatinho, que tem um assadinho depois? Eu tô indo por isso. Nesse o desempenho é melhor. Deixa eu ver. Eu vou falar rapidamente. Não. Mas como assim? Carla, Joana? Como assim essa escalação aí? Para. Não, mas colocaram meu nome nessa lista? Não pode, pô. Rapidamente. Lucas, Léo, Lucas de novo, Thiago, Diego, Everton, Euler, Castrinho. Felipe, Castrinho Júlio Nascimento. Azanque. Antônio Lupe. Azanque tem uma João cara de que Pedro, tropeça na bola. Coxinha, entre outros, mas o 22 ele é o Almeida. A probabilidade de termos algum incidente. Não, estaremos firmes mas e fortes. fortes. Mas o que não tem incidente e está contente é o sarcófago. 5 minutos de jogo, aquela mãozinha no posterior a lá Romário. E partiu churras, né? Ah, mas eu só tô indo pelo que me interessa. Nossa. Olha a iluminação. A iluminação. Aí, eu vou pra isso. Tudo bem, Carlota? Tudo tranquilo. Se colocar uns 4 desse ali no Mário e Ítalo Limonte, dá pra fazer jogo à noite, hein? Dá sim. Não ofende, não. Vamos lá, boa tarde, Carlota. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Cabelo, Lupe, ao nosso ouvinte. Sem Fábio Chaib, eu acho que perde, né? Um pouco de corpo o programa. Manco. Fica manco, porque, né? Ele já é parte principal do programa. Principal, sem dúvida. Então vamos lá para Quintou, bebê. Vamos lá. Boa tarde, Antônio Lupe. Tudo bem, Eliel? Eu queria falar que estou confirmado nessa lista do futebol. Castrinho é conhecido como Euler, porque ele é o filho do vento. Não, onde? E promete, viu? Esse futebol hoje promete. Estarei lá. Vamos lá. Nem que for pra assistir. Diegão vai? Tá na escala? Diegão ou não? Tá na escala. Diegão tem cara de que bate até na... Tem um Diego aqui, jaqueta 5. Ele mesmo. Volantão. Eu queria dar um destaque aqui, porque ontem eu trouxe isso durante a transmissão do jogo entre Portuguesa e Ponte Preta. Cara, a hora do rush acabou. Porque a hora do rush, ela dura da meia-noite à meia-noite. Porque ontem na Marginal Tietê, sentido aeroporto de Guarulhos, sentido litoral, o jogo começou que hora, Carlão? 7 A gente chegou lá que hora? 3h30 a gente tava na Marginal. Sim. Pesada. Chuva carregada. Intensa. E aí o que aconteceu? Passou a arena, a gente ficou lá, a gente jantou. Aí começou o jogo e a Marginal parada. 32 minutos do segundo tempo, a Marginal parada. Caramba, cara, acabou, não tem mais essa São de hora Paulo do tem rush. muito carro, hein, gente? Tem muito carro, muita gente vai pra São Paulo. Realmente é complicado. É complicado. Chegar em São Paulo, você chega em 40 minutos. Mas chegar ao seu destino em São Paulo, Não aí chega. complica. Tem que ter as manhas, né? Bom, 4 horas e 8 minutos.
Tá com a gente o Fábio Scheib ou tá fora mesmo? Caiu lá o sistema, né? Aí sim. Tá lá. Ih, tá meio sorumbático, Trevoso. meio traveturgo. Taciturno. O que foi, Fábio Scheib? O que tá pegando, Palmeiras Fábio Scheib? ganhou, pô. Tamo bem, e você? Tudo certo. Também tá ouvindo o Lupe falar aí. São Paulo realmente é uma loucura. Imagina esse menino de Bebedouro vendo a capital paulista. Eu não sou ontem. de Bebedouro. Ele é de Ribeirão, Scheib. Ribeirão, torcedor foi do criado em comercial. Comercial, a maior torcida. Conheceu um boi em Bebedouro, mas ele é de Ribeirão. É. E hoje a gente tem o final da 4ª rodada do Paulistão. Aí 3 jogos, né? Pra poder, E tudo poder no ver a mesmo noite horário, hein, inteira. É. Então, a federação faz isso. 3 jogos no mesmo horário. Mas é porque ela viu que tinha o jogo dos Galácticos aqui, viu, Scheib? Ela não quis competir. Deve ser. Eu quero vídeos, hein? Eu quero vídeos dessa peleja aí eu hoje. tenho medo disso aí. Ó, hoje é dia do quê, Lupi? Hoje, no dia 1º de fevereiro, aliás, acabou janeiro, né? Pra muita Nossa, gente. Soltou gente, aquele aliás, ufa. a gente cria uns negócios que Isso, não existe, né? coisa de rede Essa social. história de que, dia 42 de janeiro. É. Eu achei que o tempo tava Coisa normal. chata, cara. Você que comemora ou que reclama que o tempo tá passando rápido ou tá demorando demais pra passar, você deveria aproveitar mais o seu tempo. Que aí sim você daria valor na velocidade dele. Que? Ponto. Muito bem. Não, acabou É o isso. programa. Palavras Não. sábias de quem vive a vida intensamente. Hoje... O Hoje. Renato Gaúcho. É, aqui. é o nosso Renato Gaúcho. Hoje, dia 1º de fevereiro, é comemorado, sabe o que? O dia do publicitário. Olha aí. Opa! Vocês podem falar parabéns pra mim, porque eu sou formado em publicidade e propaganda e jornalismo. Não, jornalismo, você só foi lá no sindicato pegar o MTB lá, não é ninguém formado, precisa- não. Mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Ô, Então gente. é o seguinte, hoje é o dia do publicitário. Parabéns a todos, hein? E eu quero provocar agora. Provoca. Bora. Pegando isso aí. Qual foi, envolvendo somente Ponte Preta e Nossa. Guarani, Ah, o jogador de maior marketing da história dos dois clubes? Dadá Maravilha na Ponte Preta. Boa, já mandou um. Dadá. Casagrande não, Sócrates também na Ponte, né? Também. Mas eu Não, quero saber. falando de marketing Mas jogador mesmo, que né? esteve em campo, Sim. que foi o maior marketing da história, pode ser recente ou pode ser história mais história mesmo, lá pra década de William Cabelo. Enfim, manda aí. Qual foi o jogador mais marketing, a maior propaganda da história dos clubes que não virou nada? Eu vou responder essa enquete pegando dois personagens Tipo aquele envolvendo cara do derby, hein? Eu vou ser polêmico. Tipo aquele cara do Ah. quer pagar quanto? Não eu vou virou pegar, nada. Eu isso vou aí. pegar. Primeiro, pelo menos desde que cheguei aqui em Campinas, estou aqui desde 2017. O mais marqueteiro publicitário da Ponte se chama Ourinho. Ourinho, Porque ele ganhou boa. um derby Foi lá. bem, Ele foi ganhou, bem. Verdade, ele gostei. ganhou um derby lá no Brinco. 2018. Ele não fez nada, Mas ele ganhou o derby. mas ele provocou. Que ficou o E derby a do Ourinho. provocação dele foi o que gerou mais piada por parte do torcedor da Ponte. E o outro, Jefferson Paulino, naquela virada de Também, 3-2, ele não fez uma defesa. Sim. E aí, no final, ele foi dar um chapéu no Roger e aí E o o jogo pau não tava cantou. valendo, é. E o jogo- Então, peraí, nesse diapasão eu vou mudar o meu. Não é Dadá, porque o Dadá jogou, fez É. gols, veio com uma grande É tipo, contratação. é o É que te marqueteiro. magoou, porque você esperava que ele pudesse fazer golaço. Ah, eu né? tenho que pensar agora. Eu posso Pensa, falar um? Não, pode Eu posso pensar, falar Cabelo, um? pode pensar. Posso falar um que pode gerar polêmica, Não, mas eu tô imagina, falando aqui não gera polêmica. Você colocou na hora da nossa reunião de pauta, você vai Tá. agredir o torcedor da Ponte. Luiz Fabiano tem história com a Ponte Preta, é um baita centroavante. Você não Fez gol em cite, Copa. não cite esse Eu nome, ó, pelo posso amor de falar Deus. e outra, pode até ser impopular porque ele não. Ah lá, ele lá está, vem. mas não está em atividade. Lá vem. Ele se lesionou no começo da temporada. Marqueteiro Pegorari. Polêmico, Eu acho, hein, velho? eu acho marqueteiro. Eita. Bom, peraí, mas bom goleiro. Faz falta pro Guarani no Campeonato Não, Paulista. tem que ser aquele tá? que fez Marqueteiro. propaganda e não entregou. Tem que Não, ser ele esse aí. entrega, mas eu vejo o Pegorari assim, um marqueteiro com a torcida, fazer média. Sabe quem era assim? Não sei se Quem o- era, quem o era, pegou quem era? no Guarani. Regis. William Rocha. Não sei se você lembra de Eu zagueiro? peguei em lembro. 2017 Marqueteiro. também. Marqueteiro. Pegorari, marqueteiro. O que mais? Vamos ver da ponte. Apodi. Não. Você acha que não? Não, jogou nos dois. Jogou. O Pro. E é parceiro aí da galera, tá? O Roger é marqueteiro.
né? Só que o Roger entregou Não, também, mas né? é um jogador que fez muita propaganda e não Inclusive, entregou fez nada. Então eu tiro o Pegorari. Porque o Sabe Roger quem e o Roger. também, recentemente, Ah. Emerson Sheik Emerson na Ponte Sheik. Preta. Na ponte, Boa. sim. Boa, Aí, boa. ó. Pode Esse, ser, boa. esse é um voto coerente, tá vendo, Boa. Cabelo? Não, Mas você claro. tá começando o programa agora, o Chave já tem 1 ano, você vai Não, conseguir chegar lá. lógico, Eu lógico. tô confiante, vai dar Eu certo. também, eu também. Você precisa estudar mais, cara. Até porque no dia 1º de fevereiro de algum tempo passado, Guarani esteve em campo. Guarani esteve em campo. Contra... O Botafogo de Ribeirão Preto. essa eu vou matar. Pô. Aí você Clássico. pegou bem no meu rim. Ó, Botafogo e Guarani se enfrentaram no dia 1º de fevereiro do mesmo ano do lançamento dessa música aqui. Praia e sol, Nossa. Maracanã, futebol, domingo. Não dá pra perder. Jorge Benjor. Patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Chegando no carnaval. Parecidíssimo. Eu vou ver meu Ele tinha uma linha, eu vou falar, Bebeto. Ele tinha uma linha. Ele tem Não é uma Ednardo, rock, né? não? Ele parecia que era um pouco flamenguista, inclusive. Muito bom, muito Tá igual bom. aquela pergunta que eu fiz pra um amigo. Eu não sabia que em Campinas você preferia mais a Tinha ponte. uma tendência ponte pretana. Eu fiquei sabendo dessa história, hein? Ó, o ouvinte tá mandando aqui Ney Paraíba. Marqueteiro. Ney Paraíba. Boa lembrança. Bela Boa lembrança. lembrança. Hoje é dia de Santo Arnulfo, protetor dos cervejeiros. Eu não sabia não, vê se é verdade isso aí, Lupe. Nossa, se for, então a missa já pode Vamos começar hoje já, Como é pra que é? homenagear o santo, né? Como é que chama o santo? Santo Arnulfo. Não, se for, já Não, se for hoje, cancela o futebol já. vamos pra missa. Teve muita propaganda em cima do caça-rato e não virou nada. Também. Aí, mais um. Ó, um marqueteiro que jogou e não entregou no Guarani foi o Viola. O marketing foi feito no Yuri Alberto no Corinthians. Verdade, hein? Verdade. O Corinthians comprou ele. Zé Elias do Guarani. Zé No Elias, Guarani. fim de- Boa também, hein, gente? É, não entregou. Mais um aqui que mandou Emerson Sheik. Monga. Ah, Ah, a Monga fez Mas gol. é que o Mo- Dentro da limitação, da limitação dele, ele dele. entregou. Tuta. ponto, Também. que tudo, ponto esquerdo, João Margarido. Aí sim. Imagina. Entregou. Entregou muito. Fumagalli. Não, Não, né, marqueteiro? Cláudio? Aí não, Cláudio. Ô, louco. O Magali foi... ô, louco. Ó, a informação que chega através da internet é que o dia de Santo Arnulfo, que é conhecido como santo patrono dos cervejeiros, é comemorado no dia 18 de julho, hein? Ah, mas nós vamos antecipar, né? Vamos fazer uma pré-festa? Vamos, Com tem que, esse solzão tem aí. que ser lembrado esse santo. Pelo amor de Deus. Rodrigo Dedada, eu considero. Ah, foi. Você sabe onde ele Considero. foi marqueteiro? Porque ele além da rebaixou a Ponte Ele- Preta. No Vasco, eu achei ele muito marqueteiro no Vasco. Nossa. Chaia Marqueteiro. Calma, gente. Não, tem que ter tempo. Rui Rei, voto polêmico. Então, Era Voto marqueteiro, polêmico. mas entregou. entregou. É. Entregou. Messi Black. Entregou o quê? Entregou o quê? Não, O Rui Rei Tá nervoso, hein? Opa, entregou não, gols. Tá nervoso, hein? Eu falei que nessa briga com o cabelo eu sou time Fábio Scheib, você dá uma dessa aí? Messi Black. Messi Black jogou na Ponte? Não. Ah, é Não, só mas- Ponte Guarani, né? Só O Messi Ponte Black- Guarani. O Messi Black era do Barueri, do Palmeiras. Não, é só vale Ponte Guarani hoje, hein? Jogador que chegou badalado, propaganda pra todo lado e não virou virou, acho que- nada. Nos últimos tempos o Fabião foi feliz. O Emerson Sheik. Ah, O William- Dedé na ponte. Dedé, zagueiro, Dedé, rebaixou a Ponte verdade. Preta. Dedé. O William Cabelo trouxe um nome também muito, muito legal da Ponte Preta na reunião de pauta que eu falei, você não tem coragem de pôr no ar. E ele não colocou até agora. Tá nessa de vou pensar. Foi. Lauro por ele. Goleiro. Nossa, você Não, falou eu isso não- na eu reunião coloquei, de pauta. não, imagina. Colocou Imagina. sim. Eu falei pra O vocês Lauro- terem o cuidado Lauro- na reunião eu que não eu falei, levo pro ar. eu não falei. Eu falei. Fico muito à vontade para falar do Lauro, que teve alguns maus momentos, mas Ah lá, tá- no, ele no frigir dos disfarça, ovos, no frigir dos O ovos, disfarce dele ele- teve maus momentos. mas é evidente. É engraçado o que na futebol reunião é de assim. pauta é pavão, não, né? isso me deixa nervoso. Vamos pro intervalo aí, pelo amor de Deus. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks.
guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 18 minutos de volta com o nosso Arena CBN. William Cabelo. Jogo um tanto quanto arriscado pela maneira que foi, mas eu posso dizer que um tanto quanto sólido também o jogo da Ponte contra a Portuguesa. Perfeitamente. Essa é uma boa definição do que foi o jogo ontem. A Ponte soube eu não gosto de usar a palavra sofrer, mas ela conseguiu segurar as ações Ela da soube Portuguesa. administrar o perigo. Soube administrar. O goleiro Pedro Rocha teve uma Foi atuação bem. de gala. É mais um goleiro aí nas fileiras bem. da Ponte Preta, surgindo aí, que Mais deverá... Da onde veio esse rapaz? Ele é da base. Da base, Da né, base Lupe? da Ponte? Caramba, ele velho. surgiu na base da Ponte, aí E ele só tá jogando porque o Pegorari tá machucado, né? ele é da Ponte. Ah, é verdade. Eu achei o lateral, o argentino Risso, muito Bom. bem, muito bem. Pra mim foi o melhor em campo. Muito bem. O Elvis. Falando Risso, né? O Elvis sempre, que ele tem um espacinho, ele consegue dar uma dinâmica legal. O E Elvis o, é bom Gé, e jogador. o Gé fazendo as pazes O com Gé gol. ontem foi brigador, hein? Foi velho? brigador. O gol do Gé ontem foi gol de quem tem fundamento, hein? A Ponte, resumindo, foi a cara do João Brigatti. Foi. Aquela empolgação, aquela determinação. Não teve um futebol vistoso, mas isso pouco importa. O importante são os 3 pontos e Mas eu tô... a retomada, isso é importante. Cara, a Ponte Preta eu tô com o voltar Scheibe. pro campeonato. O Scheibe ontem a gente tava vendo aqui, eu tava na apresentação, o Scheibe no central da bola, ele falou, caramba, o gol da Ponte, o Gé errou a cabeçada. Aí eu tava prestando atenção em outros resultados, falei, como assim, Scheibe? Fui olhar o gol, falei, poxa, puta golaço, como errou a cabeçada, tá doido? Aí ele falou, não, se ele acerta, vai lá no Center Norte. Veio na medida, né? Um petardo de cabeça aí. Foi uma paulada, velho. Aliás, a gente às vezes critica o Gé, né, desde o ano passado, mas o 2024 A gente do não. Gé... Você pare. É. Comentarista aqui é você. Não, mas gente não. até durante o programa hoje eu fui questionado sobre isso, mas a Série B do Gé, entendendo também a lesão que ele teve, mas foi uma Série B muito ruim, né? Aquém, Foi. né? Aquém, bola batia na canela. Série A2 foi boa. A Série A2 foi boa. Foi legal. Tanto O é que já é muita coisa pra ele. Ele né? ganha a renovação de contrato graças à Série A2. Agora, pelo menos o princípio de 2024, ele faz um golaço contra o Mirassol. Ontem foi bem, fez gol, e contra o Santos ele foi muito participativo. Né? Então, o Gé é uma grata surpresa neste 2024, meu caro Antônio Lupe. E eu queria falar sobre Dar relevo. Qual é a relação, qual é a ligação entre Pedro Rocha Ah, e Gé? boa. Vocês não sabem. Os dois vieram juntos, da mesma cidade. Não, É, não, são da mesma cidade. não, São irmãos. não, Nasceram Gostam no de mesmo funk. ano. não, Gostam da Ponte Preta. não. Eu nem imagino. Também não sei. O Pedro Rocha, na verdade, ele é formado na base da Itapirense. Sociedade Esportiva Itapirense. Ele começa Grande nome. na Itapirense, depois vem pro Sub-20 da Ponte, Sub-23, e aí o que acontece? Ele vai para outros times. Ah, Pedro Rocha foi emprestado pro 15 de Jaú, olha aí. pra Inter de Limeira, Olha isso. pro Atletic de Minas Gerais, Coimbra. pro Aimorés. Aimorés. E aí, Vai time, Aimorés. Ele volta em 22 e agora engata pela primeira vez uma sequência na Ponte Preta. E já são ganhou o 4 troféu jogos. ontem, hein? De melhor em campo. Não, melhor em campo ontem foi o Gé. Ah, então eles mentiram pra gente. Foi o Gé. Então, o Pedro Rocha, ele tem já uma
uma carreira currículo. em outros clubes. E agora ele tá tendo a oportunidade. E desde quando tava na base já tinha potencial. Poderia ter ficado na Ponte, mas optaram pelo empréstimo, ganhou experiência. Mas ele ganhou foi bagagem. ganhar corpo, né? E ontem, ele tem, além da atuação, o goleiro precisa ter sorte. Aquela bola no travessão da Portuguesa, eu vi a Viola em casa. Eu não bem vi na bola, essa, o cabelo. Eu fiquei com outra. Naquela que bateu na rede. Na lá de rede e fora. no lado de E fora. a torcida da Portuguesa Essa até pra chegou mim. a comemorar. Essa eu achei gol. Essa eu achei gol. Foi. Agora esse Eduardo Diniz. Conhecendo alguém na hora que a torcida comemorou e que não foi gol, alguém, né? Toma aí, você comemora aí. Eu fiquei Essa sabendo, risadona teve aí, isso ó. mesmo, teve isso Teve, mesmo, é né? verdade. Fiquei E assim, sabendo. lembrando que falta 7 pontos agora, né? Num diapasão a Olha, curto prazo. O André mandou um polêmico aqui na nossa Vai. enquete, fez muito marketing, pouco futebol. Pega o controle do ar aí, por favor. Não tá- 50 mais 5 minutinhos só. Vai. Neto, Não. Não, Neto. Marqueteiro, mas jogou bola. Jogou tudo pra caramba. medroso. Jogou Ô, pra louco, caramba. no Guarani jogou bola. Muito. Jogou. Dário Gigena, jogava nada, Mas não era marqueteiro. mas deixou né? sua marca por fazer É, 3 mas gols aí- no derby. É. Se encaixa naquele. Ele fez o marketing com uma gol história do do derby, jogo. é. Igual o Ourinho, igual o Jefferson Paulino, o Medina. Regis Medina. no Guarani, mandou o cara aqui, ó, tá nervoso. Ah, o resto de 2021. Fala, foi gente, bem. marqueteiro da Ponte Preta em derby, Piá. Piá, marqueteiro. Marqueteiro. Mas jogou também. né? Jogou. Betão, Na ponte? Na ponte, horrível. Ah, não, mas ele não é marqueteiro, Não, né? não era Foi marqueteiro. mal, né? Foi mal, foi Nossa. mal. Uma coisa é o cara, né, ter dificuldade técnica, outra coisa é o marketing. Ó, né? eu vou uma coisa é respeitar. uma coisa, outra É, coisa é coisa, outra coisa. cada coisa do Resumindo, seu né? lado é 2 pra lá, 2 pra cá. Isso. O Dificuldade cara, técnica boa. deficiência técnica é uma coisa. Deficiência técnica é uma coisa, marketing é outra. Ó, eu vou respeitar. O Milton falou assim: eu sei que a enquete se restringe somente à Ponte Guarani, É. mas me feriu e fere até hoje quando lembro da contratação do Leandro Damião pelo Santos. Nossa, sério O mesmo. ouvinte foi bem agora, hein? O Se a caixa gente do Santos tá ferido até Se a hoje. gente for abrir esse leque, É, isso opções não dá. faltam, né? Ney Paraíba, já falaram aqui. Foi. Tem outro aqui também. Boa tarde, precisa fazer o sorteio da caneca. É verdade, hein, velho? Você que acertou o resultado 2-1 pro São Paulo, manda o nome aí pra gente fazer o sorteio da caneca. Que nós já pegamos. Mas é muita mensagem, gente. Não, eu tenho aqui, eu Você tenho tem? aqui. Então tá bom, valeu. O outro ouvinte perguntando aqui, o Gilson, tem uma vaguinha nesse futebol hoje, jogo de ala. Ô Gilson, o problema é que ala é o que mais vai ter, viu? Alambrado. Alambrado, fica do lado do Tem alambrado. os que jogam de alho e os que jogam de teimoso. Medina foi? É, nesse diapasão que o Lupe citou aí, do Nesse o quê? marketing, Diapasão. que o Lupe falou do derby, acho que o Medina se encaixa. Mas ele não era marqueteiro, Não, né? Mas não, através do derby... Soteudo no Santos, ô louco. Daverson, não, Daverson entrega. O cara, Mas ele é. faz um marketing, mas ele entrega. Hoje ele é o maior marqueteiro do Como futebol nós já brasileiro. tivemos nomes legais de Ponte Guarani, agora a enquete aberta para os demais. 991869070, qual o maior marqueteiro da história do clube que você torce? Já vou mandar agora. Manda. Zé Love. Zé Love é uma boa, hein, Foi. velho? Madison, lembra? Amigo Ah, na história Madison, recente, nossa, André. O F, né? É isso. Na história recente, André na Ponte. André Balada. André Fez um baita golaço, Nossa, mas sim. muito O marketing gol pra dele pouco. foi bonito, né? Mas, nossa, O velho. Val Baiano. Opa, ainda mais com o Globo Esporte, o Thiago Leifert, É. dando moral. Manda aí, gente. 991869070 agora está aberto para todos os times. Qual o maior marqueteiro da história do seu clube? Como é que fazia aquele da defesa do Escorpião lá? O Iguita. Não, o Iguita. Iguita era Nossa. bom goleiro. Iguita era bom goleiro. Jorge Se Campos, você goleiro e vê um- atacante do México. Se você vê um documentário, o Iguita Você assistiu, conta né? a história ali. O Iguita era bom goleiro, Como mas é que estava chama sendo o muito documentário, pressionado. você sabe? Não vou fazer propaganda, mas estava bom. sendo muito pressionado, inclusive pelos cartéis e tudo mais. Nossa, Mas é um mãe. baita goleiro. Baita goleiro. Agora, se a gente for nessa linha aí, o Cabelo também disse, né, na hora da nossa reunião de pauta, eu vou pôr aqui, Barbosa, né, goleiro de 50. Não, eu não coloquei o Barbosa. Mas Outra Ele vez? colocou o Barbosa. Não, não coloquei. Chaibe, você estava na reunião eu- também, Chaibe, Eu por favor. não- jamais farei isso, É, eu Barbosa. tava de forma online, mas eu presenciei também, participei da reunião. Não O falei Cabelo isso. falou, não. exatamente. Foi aquele momento em que teve Vai alguma embora. discussão, né? Maior marqueteiro da história do Corinthians, Carlão. Ah, Viola, Viola é dos bons. Viola, Shake, né? Ah, mas o Sheik deu a Libertadores pro Corinthians. Birubiru, Não, é aquele- Birubiru foi, né? Birubiru. É aquele que prometeu e não entregou nada. A Taliba. Do Corinthians. Do Fa- Corinthians tem um que foi contratado justamente por isso. O Zizal, chinês. Lembra? Zizal, Nossa. De Frederico.
Era o Matias primo de do Federico, Messi lá, primo alguma do coisa Messi. é. Como é que chama o presidente do Corinthians, que era um fanfarrão lá? Andrés. Não, o outro, da antiga. O... De agora, Augusto Belo. Vicente Mateus? Vicente Vicente Mateus? Vicente Matheus. Esse Vicente foi... O Mateus Vicente foi. Mateus, em relação à negociação do Sócrates. Não, Sócrates é invendável, Emprestável. introcável e imprestável. Lucas Lima no Santos, concordo. O Lucas Lima Essa acertou com o passagem Sport, hein? Também é isso aí. Bom pros times que vão jogar contra o Sport na Série B. Túlio né? Maravilha. Mas o Túlio entregou. entregou. Pato no Corinthians é bom, hein? Ah, vou falar um que não entregou coisa nenhuma no Corinthians. Fala. Serginho Chulapa. E... Ao sair de lá no ao do Corinthians, coração. ao sair de Coração. lá, não, ao sair de lá, Chulapa, ele disse o seguinte: passei um ano de férias no Corinthians. Que isso. Foi igual o Vampeta no Flamengo. Opa, vampiro. Vampeta. O maior marqueteiro foi aquele Kaiser, lembra? Nossa, Do Rio de Janeiro? Eu vi um podcast dele. esses Esse é dias. genial, Tem até gente. livros, filme, né? Esse é genial. Mauro Kaiser. Shampoo do Ibis. Mauro Shampoo do Ibis é o cara que tem mais um marketing no futebol, porque ele Agora- faz parte do pior time do mundo e é mais famoso que muito jogador. Quer saber o maior marketing recente? Quem? Sei ir lá em Itu, meter 3-0 e voltar e perder pro Mirassol em aí casa. não dá, me hein? ajuda, Não, Carlão. aí- Aí não, velho. E ontem era a chance do Guarani se fixar ali no bloco, né? No G2 do grupo. Conseguiu a virada, e uma virada em que o torcedor do Guarani gosta, com 2 gols do Bruno Mendes. O primeiro gol, um golaço do Bruno Mendes, dominou e já bateu de bate-pronto. Mas aí o segundo tempo veio e atrapalhou tudo, né? O Guarani não conseguiu se encontrar, o Mirassol impôs um ritmo, falhas defensivas que não vinham acontecendo, né? O único gol que o Guarani tinha tomado até o jogo de ontem foi contra o Corinthians, muito por mérito do Romero do que falha da defesa bugrina, mas ontem foi uma decepção e um Foi. resultado que gera problemas na preparação para o jogo Tá. contra o Santos. 9h30 da noite, um jogo de quarta-feira, 9h35, hein? quase 5 mil torcedores no estádio, é um número que eu considero razoável. Não vou dizer bom, mas razoável. Agora, o torcedor foi frustrado pra casa, chamou Humberto Louso de burro, pediu o nome do Regis na arquibancada. Tem que resolver essa parada aí. Complicado isso aí, hein, Cabelo? Aí sim. Complicado. Fica. Será que tem alguma coisa que a gente não sabe Ah, nas mas com internas certeza do tem. Guarani? Claro que tem. Nas E a- entranhas. E a questão do Regis? E a questão, então, e se tomar uma sacolada do Santos no domingo? Como é que fica? Então, o Guarani, infelizmente, frustrou a torcida e vamos ver o que acontece, os desdobramentos após o jogo de domingo. Mas uma posição a diretoria tem que tomar, né? Porque Em relação ao cada Regis, tropeço... ou vem na Regis, frente, aí vem Humberto se burro. manifesta. Eu acho Vem que se alguma posição manifesta. tem que tomar. Também acho. A gente fala mais do Guarani já, repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. A Agência Nacional de Mineração questionou a exatidão das informações que a petroquímica Braskem vinha fornecendo sobre as minas de Saugema e Maceió. O relatório da ANM se refere às medidas adotadas para fechar as 35 frentes de mineração que a empresa e as antecessoras exploraram na cidade entre 1976 e 2019. Os membros do grupo técnico sugerem que a gerência regional da agência em Alagoas exija que a Braskem apresente um relatório apontando as causas, consequências e justificativas para o rompimento de parte da mina. As informações são da Agência Brasil. O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, vai assumir a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele aceitou o convite do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Capelli deixou o cargo do Ministério da Justiça com a saída de Flávio Dino. Mais de 50 cidades de Minas Gerais estão em situação de anormalidade por causa das chuvas. Na região central, Conceição do Mato Dentro cancelou a programação de carnaval depois de uma chuva forte. Além disso, houve registro na região do Vale do Rio Doce
e no sul de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 2 regiões estão com risco de deslizamentos e desabamentos. Os Estados Unidos anunciaram que derrubaram 10 drones e um míssil lançados pelos Houthis, o grupo rebelde que vem atacando navios no Mar Vermelho. Os americanos disseram ainda que bombardearam uma base de controle dos militantes do Iêmen. Desde novembro, o grupo realiza ataques a navios em protesto à guerra entre Israel e Hamas, um de seus aliados, na faixa de Gaza. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33, meu caro Mário Quintino, que temos para hoje em relação ao trânsito, por gentileza? Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com uma atualização da rodovia Anhanguera. Tinha obra tanto na altura de Jundiaí quanto na altura de Vinhedo para quem seguia em direção do interior, porém esses trabalhos já foram finalizados, nosso ouvinte já consegue seguir aí sem maiores dificuldades. Porém, em direção da capital, ainda na rodovia Anhanguera, trânsito intenso à altura de Jundiaí. A Bandeirantes, por enquanto, sem dificuldades nos 2 sentidos. Aqui em Campinas, a Panzan também é um bom caminho em toda extensão. Rapidamente, falando da Campinas Montemor, a movimentação é mais intensa em direção de Hortolândia. Atenção para quem está saindo daqui de Campinas. Eliel. Perfeito. Já no ponto final, você tem mais informações em relação a trânsito, estradas, daqui a pouquinho. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem Superliga Feminina, às 6h30 da noite, pela 3ª rodada na Arena UniBH, tem o Minas contra Maringá. Mais tarde, às 9 horas da noite, no ginásio Tijuca Tênis Clube, o Sesc Flamengo encara o Pinheiros. E pela Superliga Masculina, o Vôlei Renata entra em quadra segunda-feira, dia 5 às 6h30 da noite, para enfrentar o Araguari no ginásio do Taquaral. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. Chegou o upgrade Daruge Chevrolet, a sua oportunidade de começar o ano novo de carro novo. Onix Plus Turbo, o maior espaço da categoria, com 60% de entrada e mais 36 parcelas sem juros. Novo Tracker Turbo LT 2024, o SUV mais vendido do Brasil, com seu seminovo na entrada a partir de R$ 132.900 e com mais R$ 99 você faz o upgrade para a versão Tracker LTZ, com financiamento em 24 vezes sem juros. Quer mais? Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa com você. Arena CBN.
4 horas e 37 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Alguma coisa a acrescentar em relação à derrota do Guarani? Falávamos aqui antes da pausa para o repórter CBN. Alguma coisa, Antônio Lupe? Eu queria destacar mesmo com a derrota, era para ser uma noite perfeita, né? Porque Bruno Mendes fez 2 gols e ele... O Reinaldo chegou a fazer um gol anulado? Não sei não. Ah, não, esquece. O Bruno Mendes, ele fez 2 gols. É que no primeiro gol o Reinaldo sai comemorando também e a câmera fecha nele primeiro. Tá. Não, mas aí pra depois fechar no Bruno Mendes. Foi um golaço do Bruno Mendes. Foi um golaço. Foi. Bonito gol. Eu acho que esse é o ponto positivo. O golaço foi, né, do Paulinho Boia. Do jogo do Guarani. Mas é claro, precisa melhorar. Rendimento do segundo tempo foi péssimo. E isso serve de lição. O Cabelo falou do jogo do Santos, mas o Guarani gosta desse tipo de jogo, né? Porque o Santos vai atacar e vai dar campo pro Guarani, que tem velocidade no ataque. Então, assim, não sei não. Apesar de ontem ter um mau resultado, vamos aguardar o jogo da Vila. É Vila Belmiro, hein? Vila Belmiro. Não era Morumbi. Era Vila, passou pra Morumbi, depois 18 horas. O Ministério Público voltou pra Vila Belmiro. É 18 horas no domingo. Aliás, a noite de domingo é intensa, né? Porque tem o Guarani às 18 e o Santos às 20 horas. Tem a Supercopa do Brasil às 4. Aí depois às 6 tem Santos e Guarani. E às 8 a Ponte. 8 da noite. E às 10 da noite, fantástico, e paredão do Big Brother. Ah, não perca. Maurício de Campinas, aquele Rogério Neymar do Nordeste. Só marketing. Nossa, jogou no São Paulo, velho. Verdade. Outro aqui, Adriano do Taquaral. Alguém pode avisar o Guarani que o jogo de futebol profissional se joga em 90 minutos? Boa. O primeiro tempo foi bom, né? Foi bom. Dessas pauladas assim, pega mais do que... Pra polemizar, maior enganador foi de cá na Ponte. Sou fanático, mas na minha humilde opinião nunca foi ídolo. A Ponte entregou mais pra ele e ainda entrega mais do que ele fez pela Ponte. Passa, por favor. Eu não vou nem comentar. Tá bom. Eu posso rapidinho. Gilson tá dizendo Ticão na Ponte. Falaram que era o novo Pelé. Foi na década de 70. Ticão que jogou... Olha quem tá aí na casa, ó. Ixi, tá... não é ele não, é outra pessoa. Alexandre Pato também mandou. Você estragou um negócio hoje, viu? Obrigado, viu, Júlio? Los Celso. Loscri do Guarani? Loscri. Nossa, e não foi ele que entrou com uma ação também? Mas ele fez um gol lá em Itu, Guarani Ituano. Nossa. Ele que fez o gol. Luano Corinthians. Nossa, foi. Luano Corinthians. Eu queria falar... O artilheiro colombiano Borja no Palmeiras. Borja fez gol. Ganhou título. Ontem vou falar um negócio. Ontem, eu e Nascimento, a gente borra na calça, porque pra passar ali na Leões da Fabulosa depois do jogo, o negócio tava quentíssimo. Tava pegado, né? Tava pegado. Cara, não é que eu não gosto, eu não tenho uma ligação forte com esse esporte. Eu não tenho paciência pra assistir. Futebol? Fórmula 1. Ah, tá. E eu queria comentar, porque o nosso amigo... Essa música foi a última vez que eu vi Fórmula 1, que era do Ayrton Senna, quando ele ganhava, né? Eu pequenininho, ainda amigo do Boi, lá em Bebedouro. Mas agora veio por parte do anúncio oficial que o Lewis Hamilton... Oficial? Oficial. É oficial. É oficial. Ele vai pilotar a Ferrari a partir de 2025. Tá zoando. Mas ele vai trocar a McLaren pela Ferrari? Não, isso é como se fosse o Messi no Real Madrid ou não? É a mesma coisa do Cristiano Ronaldo com a camisa do Barcelona. Mas por causa de quê? Porque são rivais. McLaren e Ferrari são rivais, gente. Se bem que o Lewis Hamilton ele foi tratado como um filho da McLaren, né, Júlio Nascimento? Que ele foi desde o começo no kart, sempre entrevista não, estragou o rolê hoje. Entrevista não. Ferrou todo mundo. Bora lá, Léo? Vamos ter que ir pra outro rolê, né? O que você tem hoje à noite? Futebol, né? Desmarcou lá? Não, tá marcado. Um com a camisa 22. Ao que consta, Júlio Nascimento, camisa 10. Jaqueta 10, hein? Aqui, ó. Tá Você viu aí, né, Cabelo? Tá a lista aqui, ó. Perfeito. Não, mas a minha camisa é a 14. É 14. Essa história do Lewis Hamilton na Ferrari, eu não engulo isso. Ô, Léo, mas... Lewis Hamilton, que deixo bem claro aqui, na minha visão, e sempre falei, desde a Benjamin Constant, é um piloto de carro bom. Carro ruim não pilota nada. Não é que nem o nosso amigo aí, pai do Enzo Uriani, que pilota muito, Carlos Cunha. Ele pilota muito, qualquer carro. Ele tá ouvindo, cara. Qualquer carro. Agora, a prova é que ficou aí na Mercedes, a Mercedes deixou de ter um carro competitivo já, ó, aqui, ó,
Aqui, Toto Wolff, aqui, ó. Porque hoje eu quero você ter rivaliza. carro. Você rivaliza entre os pilotos, não mais entre as escuderias. Ah, então essas movimentações são interessantes. O que acontece? Lewis Hamilton, para muitos, Lewis Hamilton, o maior da história, indo para a Você tá escuderia louco, pelo amor de Deus. mais Maior forte da da história da Fórmula 1. Pelo amor de Não, Deus. você não vai vir com o Ayrton Senna, não, né? Fala, aí, Shaibe. aí outro patamar, se quiser discutir Ayrton Senna. Você vai ter cacuete pra discutir Ayrton Senna aqui? Porque não é nem o maior brasileiro, começa por aí. Nossa! Opa! Mas aí, se você quiser entrar nessa seara, eu dou uma aula de automobilismo pra você, Fábio Chaves, tá tranquilo. Nossa, eu gosto é disso. Ó, agora virou ratinho, hein? Chama o caroço e o azeitona lá. Ô, Fábio Chaves. Não, gente. Corta o microfone do rapaz. Falar que Ayrton Senna da Silva não é nem o maior brasileiro. O rapaz tomou. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. O que vocês aprontaram em São Paulo? Não, pra ter cancelado o que cancelou hoje, ele tomou alguma coisa. Tomou alguma coisa. O Senna não é mais piloto do que o Piquet. Que Eu concordo. Eu cravo tecnicamente. Que isso? O Senna não é mais piloto do que... O que o piloto ganhou? A gente O pode Piquet, falar de que o Piquet grandeza, ganhou? A gente pode falar de idolatria. Que o tudo Piquet isso- ganhou? Tudo isso entra no combo. O que o Piquet ganhou? Títulos mundiais. Aí Quantos? Quantos? Eu vou adiantar o que você vai falar. Você Então, vai falar. por isso que ele não é mais piloto. Você vai falar do dia que o Ayrton Senna pilotou com câmbio ferrado. Você vai falar da chuva no Japão. Calma. E você vai falar da vitória emblemática no Brasil, que foi que seria uma virada no futebol. Beleza. Que isso? Eu nunca incrível. ouvi tanta besteira Lindo. num dia só. Ayrton Senna tá na história, um dos maiores ídolos esportivos. Mas tecnicamente falando, em termos de pilotar um carro de Fórmula 1, o impacto do Piquet tecnicamente foi muito maior do que o do Senna. Até porque a maior ultrapassagem da história, considerada pelos especialistas... nunca viu Fórmula 1? É a de, só um Para, minuto, é a de Piquet em cima de Senna na curva, que até Jack Stewart... Que isso? Ô, Fábio Chaib, que coisa de louco essa resenha aqui, hein? Nossa, o cabelo gosta de tumulto. O Júlio Eu Nascimento gosto veio de- transtornado. Eu tô quietinho aqui. O Júlio tá transtornado, o cabelo tá maluco aqui. tô Eu não sei o que quieto. esses caras E o comeram no Luke, almoço. tomaram- saiu do estúdio. Não, é por isso que você precisa. Eu achei que eu ia viver, eu ia ver tudo. Eu ouvi às 16h40 do dia 1º de fevereiro. mês do Janeiro não carnaval. deveria ter acabado mesmo. 1º de fevereiro e não é nem 1º de abril. Que Ayrton Senna da Silva não foi o maior piloto da história do automobilismo brasileiro. Ah, não, gente. Eu não sei, a vontade de ir embora é tremenda. Só não vou por causa do negócio chamado contrato de trabalho. Que isso? Eu não sou especialista, mas eu já. muita Vamos gente fazer o defende seguinte: essa tese, né? a voz do Porque, povo é né? a voz de Deus e eu tenho regido a minha vida com a voz do povo. Então vai. Oh, nossa, candidato lançou a candidatura. É, falou. Zé Plenário. Zé Plenário. Ó, 20 ouvintes. Vai. Senna e Piquet. Só manda assim. 20, não manda áudio, não. Manda em texto. Senna e Piquet. 20 ouvintes. 20 só. E se for 20-0, eu arranco a camisa no estúdio. Não faz Ó, isso. Senna e Piquet. 20 ouvintes só. Vou botar no Senna, calma aí. 991869070. Mas voltando a falar do Lewis Hamilton, esse pseudo-piloto, deixa isso bem claro. Verstappen é 5 vezes mais piloto que o Hamilton. 5 vezes mais piloto que o Hamilton. 5 vezes. Sai do personagem, Léo Almeida. Não é personagem, cara. Não é. É Vai pegar- opinião. isso vai ficar ruim pra você. Tira cara. carro do Hamilton, ele é comum. Aí o ouvinte, comum. aí o ouvinte não sabe Comum. interpretar quando você tá brincando ou não. Cara, ele Sai é do personagem. comum. Ele é comum. Tirou o Hamilton é carro do comum. Lewis Hamilton, ele é comum. E o que ele Desde ganhou? os 7 anos ganhando títulos, ele é comum. Lá no kart, passando pela base da McLaren. Carro. 2008, um garoto. Carro. Você gostava do Felipe Massa? Porque o Timo Glock entregou a rapadura na última curva. Só por Senão conta disso. teria perdido ali. Na verdade, Tá chovendo de texto quem aí. perdeu ali foi a Ferrari ao deixar a mangueira presa no carro do Felipe Massa. Senão a Ferrari tinha sido campeã aquele ano, ó. E outra, eu acho que tá certo mesmo. O Hamilton tem que ir pra Ferrari, porque é uma escuderia muito Para. falastrona. Tem que Você ter não um vai piloto aguentar o falastrão. personagem. Assiste o filme Para com Ford versus Ferrari que você vai entender Muito a história bom, da inclusive. Ferrari. Muito bom. Eu É vi. isso. Recomendo. Recomendo também. Aliás, Aí, falando tá em todo mundo mangueira, aqui como não pedindo- lembrar daquela mangueira de 1974 que na Avenida desfilava com um tema super importante que era a Amazônia. Ó, olha, ô, Júlio, eu poderia dizer que é unânime
Porque o Lupe tá aqui do meu lado, ele não me deixa mentir. Deixa eu ver. Ó, cena. Rubinho, Massa. Não. Ah, desculpa. É que o Piquet é impopular. Né? Não Deu adianta. cena. Sempre foi, Não como é que adianta. fala? Controverso. Deixa eu ler as mensagens, porque eu sou imparcial, eu não entendo. Não. Pra mim, gente, pra que mim a isso? Fórmula 1, eu vou jogar mais álcool nessa fogueira. Alan Prost. Pra mim, Fórmula 1 é 98% carro e 2% piloto. Se colocar um cone em qualquer carro, ganha. Se o carro for bom, piloto automático... Carlos Cunha veio aqui e falou isso pra gente. Cezinho Uriani. Cezinho Uriani. Gente, mas é isso que eu tô dizendo. Assim, o Cezinha Hamilton é um nunca bom mais vem piloto. aqui, Eu nunca velho. disse que o Hamilton não é bom piloto. Ele é bom piloto. Fórmula Truck Agora, era massa. Hein? eu ouvi uma... Lembra da Débora? que Olha, saiu? eu vou falar a verdade pra você. Você lembra, né? Esses dias eu estava numa resenha tão legal, eu, o Lupe e o Guarizo, quando ele me vira e disse que Hamilton é o maior piloto da história da Fórmula 1. Desceu imediatamente da minha casa. Desceu, verdade. Foi embora. Falou, não. E tava de carona. Se vai falar besteira, você vai embora. Que isso, gente? Deixa eu Pô, vou ver esses aqui. caras não conheceram Juan Manuel Fangio, Não. não conheceram Alan Prost, Nick Lauda. não conheceram Nick Lauda. Juan Pablo Todos Montoya. excelentes. Entendeu? Só que Aí vem falar pra mim Fórmula que 1 Lewis, evoluiu. Lewis A Fórmula Hamilton, 1 evoluiu, os carros pilotinho evoluíram. de videogame. Os carros são mais próximos tecnicamente. O Então, Nigel Mansell. o que traz a Nigel diferença Mansell. é o braço. O Verstappen é 6 Gilles vezes Villeneuve. melhor que o Hamilton. Não é. Seis, Mika Raikkonen. 6 vezes. Primeiro porque o Hamilton nunca foi ajudado pela FIA para ser campeão mundial igual Nunca, o né? Verstappen foi. Nunca, né? Pela FIA, não. Ali é regulamento. Você tá indo contra regulamento. Não. Alinhem os carros. Foi Se você regulamento não aquilo lá. aguenta no Você braço. tem certeza? Ele não Derruba passou o o Pérez. ponto final. Sofreu pra passar Você o tem Pérez, certeza. velho. O VAR Sofreu pra passar VAR o Pérez. mostrou. O VAR Você, mostrou. a sua semelhança com o Lewis Hamilton tá impedindo você ver. Precisamos deixar a Nossa, que Fórmula 1 isso, mais competitiva. Que Se isso. o Hamilton ganhar, é dinastia. Dinastia pro esporte é ruim comercialmente. E aí foi lá o Verstappen e foi campeão, mas tudo bem. Tudo Aí, bem. ó, a Opinião galera mandando aqui. contundente. Ainda bem que o bordão na casinha é só no futebol. Tá vendo Se aí? você perguntar pro Hamilton, ele vai falar Senna também. Porque o Senna mexe com a idolatria, com a memória afetiva. Aí não tem como ganhar. Takuma Sato. É igual quando você foi massacrado aqui porque você falou que o Messi é melhor que o Pelé. Você foi porque mexe com a idolatria. Não, mas isso eu defendo. Então, Messi. aí, Deixa eu ver. Mas pergunta aí, pros não, ouvintes não, aí. não. Pergunta O pros que, ouvintes o que, quem que é eu te melhor, disse? se Pelé ou Messi. O que eu te disse? Quem é melhor? Messi. Quem é maior? Pelé. Não misture, não confunda Messi, é melhor e maior. Mas foi o que eu disse. Entendeu? Idolatria entra na questão de grandeza, não de técnica. Entendeu? Agora, O que eu falei do Piquet é às técnica. 4h40 da tarde eu ouvi Piloto. uma história de que o Hamilton é o maior mão. do mundo. Ah, E olha que eu não pelo gosto do Piquet. Ó, mas Cara mal. tem um pessoal que falou que o Piquet também foi. O Piquet foi melhor. Assim, não tá muito. Tá 8-2 se a gente tivesse que fazer. Também, Tricampeão, pô. Que Não isso. sei, Eles não. falam que técnica é um cara pra. Ele próprio ajustava o carro arrumar dele. Fábio Gonçalves aqui, ó, no YouTube. Você não tem noção pra discutir isso, Júlio Nascimento. A maior besteira que já ouvi sobre Fórmula 1. amigo do japonês lá da ponte. Cara, depois eu que tô no personagem. Eu defendo a coerência, a coesão na informação, na opinião. Eu que tô no personagem. Tá bom. O Vitonês, Eu achei que- jornalista, é dono do maior portal de automobilismo do Brasil. Pilotou algum carro na vida? Ele tem a mesma Pilotou opinião. algum carro na Por vida? quê? Porque convive Ah, com para. pilotos. Quando Ah, você convive isso. com pilotos, você pode É, colher exato. informações, tem Beleza. Tudo isso. Tem um Agora, amigo meu idolatria e que grandeza, dirigia um carro na Senna, garagem e tudo nunca bem. virou carro. O Senna, tudo bem. Ficou 50 anos Ele tem dirigindo um carro e idolatria, nunca mas virou um carro. tecnicamente, quem vai suportar mais dificuldades dentro de um carro? Na mão no volante. Senna. E quando teve Senna e Piquet, quem que levou a melhor? Senna. Na reta. Foi o Senna que levou a melhor? E o carro era igual, Você hein? está pegando, O carro era você igual. tá pegando um recorte, pra querer, enfim. Posso ir embora? Não, cara. Depois de hoje, eu não sei nem o que vai ser desse programa depois de hoje. Né? Caiu. É isso. Os caras estão tudo nervosos. Nossa, né? há uma tensão aqui. E ó que eu. O Fábio também jogou lenha na fogueira e sumiu. E sumiu, né? Foi embora. Isso aí Não, é tô culpa por aqui. sua aqui, ô Fábio Scheib. Eu quero falar do resultado de ontem Taubaté e Primavera. Tipo, O tema não está na pauta. O tema não está na pauta. Vai, ô cabelo. Não, o tema não está na pauta. Vamos falar do Senna e do Piquet. Ó, eu vou contar uma de bastidor aqui. O Cabelo chegou, eu perguntei, Cabelo, você assistiu o Jogo da Ponte ontem? Eu assisti parte, eu acompanhei mais o Primavera. Como é que foi? Perdeu e tal. E aí, ele falou assim, tô com medo do rebaixamento. Não disse isso. O que eu disse é que tem jogo difícil agora, sábado às 3 da tarde contra o Noroeste em casa.
Mas eu confio ainda na reabilitação do Primavera. Não, hoje essa discussão eu vou botar isso no futebol. Aliás, dos 22 que estão na lista, eu quero ver a votação. Aliás, onde parece que não tá boa, tá sem Sertãozinho, que até demitiu o Paulinho McLaren. Mas por que você não cuida da sua vida, rapaz? Olha lá, mas ó, a gente já terminou de falar de Fórmula 1, você quer colocar o Paulinho na McLaren? Nesse diapasão. Que isso, cara? Ninguém tá falando, eu não fui o Scheibe que falou, eu não falei do Primavera. 8 anos daqui a pouco. Para. Tá legal. Levou uma cacetada do Guarani lá. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Tá demais isso aqui, a gente vai organizar a casa, vai colocar o microfone. Não, mas eu queria discutir com o Carlão aqui, Fumagalli e Renato Cajá. Não, vamos pro intervalo. Não, tem um ouvinte que mandou aqui, aliás, obrigado, ouvinte. Eu acho que você está muito coberto de razão. Pessoal, vai ser necessário exigir exame toxicológico para trabalhar aí no programa hoje, hein? Valeu, hein, Júlio? Bela opinião. Aí, Julião. Aqui. E para fechar, tem personalidade, o não tem Ricardo problema. de Paulínia. Júlio, excelente opinião. Eu só não concordo com ela, porque senão estaria falando... Enfim. Vamos pro intervalo, voltamos. Arena CBN. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. 4 horas e 53 minutos, de volta com o nosso Arena CBN, já com os ânimos mais controlados, né? Nós, inclusive, conversamos aqui internamente com os colegas para não transparecer uma feira de Acari no ar, né? O ouvinte não gosta que fica uma feira no ar. Eles não viram a nossa reunião de pauta. Mas hoje trouxemos a reunião de pauta para o ao vivo. O chicote estralou, hein? Bom, Série A2 do Campeonato Paulista, o Taubaté venceu. Aliás, os times da região todos perderam, né? O Capivariano perdeu por 3-2 pro Oeste. E o 15 empatou. O 15 empatou com a Ferrovia 0-0. 0-0. Jogo modorrento. Eu não assisti. Não, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não assisti. Eu assisti, estávamos aqui no jogo entre Guarani e Mirassol e Santos e Água Santa e acompanhando no monitor. Gente, jogo horrível. Que pena. Horrível. Né? 15 de Piracicaba e Ferroviário, um com medo do outro. Nossa. Jogo tradicional. Jogo péssimo. E aí, depois, pela Série A3, nós tivemos a derrota da Itapirense, né? Que perdeu também. A Itapirense perdeu, não lembro pra quem. Pra quem, Júlio? A Itapirense. Catanduva. Foi 3-0 pro time do Padre. Mas o Catanduva fez 6 trocas ou só 5 dessa vez? Acho que foram 5 só. Aliás, lá em Catanduva, o Padre manda mais que o prefeito, né? Mas o prefeito é o Padre. É verdade. Ai, 4h55. União São João de Araras, abraço, Guilherme Pereira. A gente perdeu em casa. Vocês assistiram? Não, claro. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá! Você trabalhou no jogo da Ponte Preta, você gostou do jogo? Rapidinho, antes da gente ir pro sarcófago. Eu achei um jogo eficiente da Ponte. Não achei uma atuação convincente, como disse o Brigatti, não. Mas acho que foi um time eficiente. Principalmente ofensivamente. Né? E do Guarani, você chegou a ver um pedacinho? Eu vi só os gols, os highlights, né, Carlão? Você gosta desse termo, né? Highlights. Fiquei um pouco preocupado aí com a defesa do Guarani, né? O Léo Santos, o Rayan, ainda um pouco abaixo. Não tive a impressão de falhas do Douglas Borges, como alguns pontuaram aí, mas eu fiquei preocupado com os 2 zagueiros. Ó, tem um ouvinte, o último ouvinte que eu te mandei, que eu vou te mandar aí, o Marcelo, só pra gente encerrar essa discussão de cena. Mas, gente, pra quê? Que foi uma besteira, assim, enfim. Mas achei também, que eu já tinha ouvido. Você quer que eu parta pro Mar Ronaldo não é brasileiro? Ah, pelo amor de Deus, cara. Para. Não. Amanhã você vem com ela. Não, amanhã vamos fazer outra. Qual que vai? Amanhã vai ser o maior Ronaldo não é brasileiro, pô? Isso, eu gostei dessa pauta. Olha lá, vamos fazer essa pauta amanhã, ok? Combinado? O que você acha dessa opinião aí, Scheibe? Não tem como, né? Cristiano Ronaldo é um ótimo jogador, mas o Ronaldo Fenômeno encantou o mundo, né? Esse último áudio só, Marcelo, que eu te mandei, por favor, só pra gente colocar um pouco de serenidade no nosso companheiro aqui.
Fala, galera da Arena. Acho que tem um erro de princípio aí entre Senna e Piquet. O Senna pode ser menos tecnicamente que o Piquet, porque o Piquet respirava aquilo, vivia aquilo dia a dia. Mas o Senna tinha o dom. A hora que você tem o dom, você é melhor que o cara tecnicamente. Mesma coisa que você pegar um jogador bom. Imagina um jogador tecnicamente muito bom. Faz ele treinar e dominar uma bola igual o Ronaldinho Gaúcho. Não vai conseguir. O Ronaldinho Gaúcho tem um dom. E fim de papo, Senna é melhor e acabou. Quer ver? Boa tarde, Pode galera. emendar, da Arena. pode emendar. Às vezes eu acho que eu sou meio louco em algumas opiniões. Agora eu vi que eu tô são, hein? Aí. Brincadeira o que esse rapaz falou, hein? Mas Não, tudo esse bem. rapaz não. Vamos lá, opinião, cada um tem Mas, a gente, sua. é Mas isso vamos aí. respeitar. Mas loucura, Não, hein? esse é o Luciano Huck. Isso. Calma. Mas a gente precisa respeitar a É opinião, a opinião dele, velho. Nós não O cara vamos. falou aí que o Senna era inferior tecnicamente ao Piquet, não entendi então. Não, ele disse o seguinte, que O o Senna- dom é uma coisa a se valorizar. Mas o que ele disse antes disso? Tecnicamente, O assessor da Piquet Portuguesa era chama Dom melhor. Alberto. Ah, obrigado, tô beleza. É isso que ele disse. Boa. Valeu, obrigado. Mas não que ele era melhor que o Senna no contexto Ele geral. disse a mesma coisa que eu, obrigado. No contexto geral, você disse que o Piquet era melhor que o Senna. Melhor. Existe o maior e o melhor, certo? Não, mas concordamos ele- com isso, concordamos com isso. Tá. Estou falando o melhor. É que o maior tecnicamente, Piquet, às característica vezes, do piloto. apesar de ser um excelente Ajuste de piloto, nem carro. todo mundo conhece. Sérgio Pérez. Ajuste de carro, ultrapassagem, Bom conhecimento piloto. de pista, agressividade, tudo isso porque é melhor. Agora, maior, que aí junta idolatria, É a história. repercussão, história, trajetória, enfim. Vamos lá, vamos abrir então esse jogo aí de 1981, Cabelo, por favor. Vamos lá. Praia e sol, Maracanã, futebol. Domingo. Juan Pablo Montoya. Não, já mudou, Lu. Alex Young. Não, já mudou. E o Vai, Gindi? Fala o nome de um jogador do Guarani. Gaspar. E um jogador do Botafogo. Silvinho. Que ano foi isso? O Júlio Nascimento, você. 80. Carlão. É, já que você falou 8-2. Eu vou no 1981. E você, Chaibi? É no ano que o maior campeão mundial de Fórmula 1, os melhores pilotos do mundo, estava surgindo, 85. Ayrton Senna em 85. Ih, provocou com classe. De novo. Provocou com classe. Venenoso. Você quer falar também o ano? Ah, você viu, não pode, né? Eu não posso. Tem o VT do jogo? Tem o VT do jogo. O VT de 1981, quem era o repórter? Quem era? Narração de Oliveira Andrade. Oliveira Andrade. Grande boa. Oliveira Andrade. Começando para a narração. Para quem tá aí no YouTube, Desrespeitado. tem a imagem. Para quem está no rádio, tem o som. Almeida levantou a bola para a área. A defesa do Botafogo falhou e Careca subiu para marcar de cabeça. Guarani 1-0. O Botafogo conseguiu empatar. Osmarzinho lançou Vander entre os backs do Guarani. Vander chutou de pé direito. 1-1. O Guarani reagiu, bola de Ângelo para Careca e daí para Jorge Mendonça. Da entrada da área ele virou o corpo e colocou no ângulo por cobertura. Um golaço, Guarani 2-1. O terceiro gol do Guarani, novamente a marca do craque Jorge Mendonça. Ele fez o lançamento para Lúcio, que chutou na saída do goleiro Altevir. 3-1 para o Guarani. Para encerrar a goleada, Jaime tocou para Jorge Mendonça, que passou para Lúcio. O ponta chutou de pé esquerdo. Final, Guarani 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1. A gente vai subir esse vídeo depois nas nossas redes sociais. Só golaço, Só golaço, hein? só Também golaço. Jorge Mendonça. Que isso? Lúcio. Careca. Deus do Que céu. isso? Vamos lá, vamos lá. Mas o Bota também tinha os Não, Marzinho, tinha- baita não, jogador, tinha- velho. Corre a boca pequena que o time de 80... Alguns Careca. bugrinos falam que o de 81 é melhor que o de 78. Olha Tem aí. o time de 82, que é 82, semifinalista, desculpa, semifinalista isso, com o Flamengo. Ederson e tal, É. O programa tá acabando. Aliás, o Júnior Capacete do Flamengo deve estar procurando o Lúcio Bala 5 até horas, agora. hein, Cabelo? Vocês querem um frango pra continuar a resenha? O Guarani venceu o Botafogo 4x1. O Guarani, no mesmo ano que Piquet, 81, levantou o primeiro título mundial. Ah, que legal. Ah, eu acertei então? É, Nelson Piquet, Guarani... Não, mas eu acertei 81? Isso, Guarani de Berigui, Gaspar, Jaime, Edson e Almeida, Edmar, depois Edson Magalhães, Jorge Mendonça e Ângelo, Lúcio Bala, depois Paulo Borges, Careca e Paulinho, técnico Zé Duarte. O Botafogo de Ribeirão, Altevir, Wilson Campos, Batista, Wagner, Isidoro e Beto. Almeida. Flamarion, Osmarzinho, depois Silvinho e De Roses.
Didi, Vanderzito, depois Pedrinho, técnico Antoninho. Grande Antoninho, hein? Antoninho. Ídolo lá no Botafogo. Muito. O Cebim trabalhava lá já nessa época. Já, ele começou em 1922. Sim. E já tava rodado já. Setorista? Não, Cebim? ele era tipo Ele é um patrimônio auxiliar do do Botafogo. presidente. Ah, tá. Uma vez aconteceu uma grande tragédia, uma confusão, e o Botafogo caindo pelas tabelas, e não vai dar, vai cair. Aí teve um jogo que perdeu. Ele olhou pra gente, assim, pros repórteres, e falou assim, gente, não vai ter escapamento. Vamos embora. Vai encerrar, E vou embora com a frase muito bem lembrada aqui pelo ouvinte de Juan Manuel Fangio. Senna é o melhor piloto de todos Pegou os raio. tempos. 5-2, vambora que hoje já falamos besteira demais. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br